Bom dia. Eu vou abrir um vídeo aqui porque eu vou ter que dar uma saidinha. Mas hoje eu vou falar sobre o arquiteto, né? A sequência de vídeos sobre o arquiteto de Matrix. Para as pessoas entenderem como é que funciona o novo mundo, né? E eu vou falar aqui sobre o vídeo na parte em que ele fala, abre aspas, entretanto, novamente me frustrei com o fracasso. Uma mente inicialmente programada para refletir as qualidades grotescas da natureza humana. Tá bom? Então, isso que o arquiteto fala tem a ver com o nosso amigo aqui, Carl Jung, o homem e seus símbolos, né? Entretanto, novamente me frustrei com o fracasso, né? Para refletir as qualidades grotescas da natureza humana. No vídeo passado eu falei ergo, né? Tá, aqui ó. Eu até marquei aqui ó. Ó. Carl Jung, tá? Carl Jung foi um programa da Matrix que ele foi desenvolvido, né? Psicologia, né? Carl Jung é psicanálise, não é isso? Carl Jung é psicanálise. Você vai ter que ler esse livro aqui, que é um livro muito bom dele. Eu tenho esse livro aqui, ganhei do meu amigo Carlos, o Perneta, né? O Carl Jung, ele estuda sonhos, né? Ele estuda sonhos. Você pode vir no livro aqui, ó. Ele estuda sonho. É parapsicologia, psicanálise, psicologia e paranormalidade. Esse cara é inteligentíssimo, o Carl Jung. E ele é um programa do arquiteto. Quando o arquiteto fala para refletir as qualidades grotescas da natureza humana. Abre aspas, primeiro, né, para você entender a frase. Abre aspas. Para refletir as qualidades grotescas da natureza humana. Entretanto, novamente, me frustrei com o fracasso, né? Arquiteto de Matrix. Então, por quê? Porque ele usou o programa Carl Jung, um homem, para estudar a natureza. Então, esse livro aqui, gente, ele está repleto de informações sobre o pensamento da natureza humana, desde um ser humano índio a um homem civilizado. Qual que é o pensamento que vasculha na mente de um índio? O que um índio pensa no seu estado natural? O que um homem civilizado pensa no seu estado natural? Um homem que estudou matemática, filosofia, teologia, astronomia. Qual que é a diferença entre o índio? Está aqui nesse livro. O que tem a ver os sonhos? O que tem a ver os sonhos com a nossa realidade? Lembra que os sonhos geralmente implicam a nossa realidade? Pois é. Carl Jung é o cara que foi feito para poder resolver esse problema. Porque o mundo, os antigos, desde a era do iluminismo, os antigos falavam, por que um ser humano evolui e o outro não evolui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que nós já deveríamos estar próximo de uma sociedade evoluída, aonde não precisaríamos mais de dinheiro, aonde o homem já poderia estar cuidando do habitat natural, né? Entendendo a simbiosidade da relação homem-natureza. E aí o arquiteto não entendia isso. O arquiteto falava, não tem algum problema nesse sistema aí. Porque nós já éramos para estar evoluídos, vivendo em um mundo evoluído. E o arquiteto de Matrix, ele nunca entendeu. Então o Carl Jung foi um programa para investigar certos aspectos da psicologia humana. Tá bom? Pois bem, como ele disse, né? Entretanto, novamente, me frustrei com o fracasso. O arquiteto não entende a razão. Então, a Matrix ela foi criada, primeiramente, para que a gente... O que é a Matrix? Lembra da The Big Matrix, que é as grandes metrópoles do mundo? Nova York, Dubai, Pequim, a capital do Japão, as grandes capitais do mundo, né? Tudo é Matrix. Tudo é Matrix. Já falei num vídeo anterior que nós vivemos num mundo onde 100% do que existe
Não vou falar 100%. 98% do que existe é uma ilusão. 98%. Exatamente tudo é uma ilusão. Tudo. A política, o futebol, a rua que você anda, o banco que você vai depositar dinheiro, às vezes até sua mulher é uma ilusão. As igrejas são uma ilusão. Você vive num mundo onde 98% com certeza é uma ilusão. A única realidade que existe de verdade é a natureza no estado original. O Vaticano é uma ilusão, a igreja é uma ilusão, a igreja católica é uma ilusão, a presbiteriana é uma ilusão, o Vitória em Cristo é uma ilusão, tudo é uma ilusão, tudo. O dinheiro é uma ilusão, os banqueiros são uma ilusão, o carro que você compra é uma ilusão. A única coisa que é verdade, a Matrix original, é a Matrix da natureza. Essa Matrix é a original. É a única verdade que é uma criação que ainda a gente não tem certeza, mas acredita que seja Deus que fez. Então, o arquiteto ele veio adaptando a Matrix para não haver guerra, no sentido de fazer o ser humano evoluir e interagir uns com os outros dentro da própria originalidade da Matrix original, que é a natureza. Mas ele sempre fracassou. Por isso que ele fala, esta é a sexta versão que nós estamos fazendo da Matrix. E de fato, a Matrix, a sexta versão, quebrou no ano 2000. No ano 2000, a sexta versão da Matrix quebrou novamente. É por isso que foi feito o filme de Hollywood, Matrix, o filme. Porque a gente não consegue, o arquiteto não consegue. Ele injeta dinheiro, a corrupção desanda o dinheiro. Ele investe em computadores para poder as pessoas estudarem, evoluir. Os demônios vêm e tiram o computador das crianças. E tem que ter uma causa primária para essas coisas. E tudo tem uma causa, né? Tudo tem que ter. Porque já era para nós estarmos num nível alto de evolução. Alguma coisa está interrompendo esse processo. E o arquiteto ele declarou guerra sobre isso aí, porque ele não aguenta mais. O mundo não tem mais chance. Nós vamos se autodestruir. Nós vamos se autodestruir. Está programado isso. E a luta do arquiteto é que nós não nos destruiremos. Tá entendendo? Pois bem. Então, eu acho que você já entendeu da causa cataclísmica, né? A causa cataclísmica não é guerra. Porém, os governos do mundo, como os Estados Unidos, têm veto sobre mandar bombardear através do arquiteto. Através do arquiteto, o governo americano tem veto de mandar bombardear qualquer país do mundo hoje, diante do novo cenário da nova ordem mundial. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é um fato, não é uma brincadeirinha de um quarto de um moleque esquizofrênico. A nova ordem mundial é um fato. A nova ordem mundial, outra coisa. Na nova ordem mundial existem soldados de todas as nações do mundo que não usam farda e têm o poder de disparar fogo sobre qualquer pessoa que mora em condomínio fechado, que mora em favela, dentro de escola, dentro de faculdade. A nova ordem mundial tem soldados no mundo todo. A nova ordem mundial foi o único projeto que o arquiteto falou, olha, eu cansei de criar a Matrix. Eu cansei de estar arrumando a Matrix, consertando a Matrix. Eu vou criar a nova ordem mundial. E vou separar aqueles que pensam como eu e o resto para mim que se dane. Esse é o pensamento primordial do arquiteto. Certo? Então, veja bem. A frase é o seguinte: para refletir as qualidades grotescas da natureza humana. Porque, no fundo, o arquiteto quer consertar a psicologia humana. Uma coisa sem futuro, uma coisa impossível de fazer, porque o sistema é baseado no dinheiro. E tudo que é baseado no dinheiro se desconstrói e se destrói. Pois bem, né? O arquiteto... Então, outra coisa que eu vou falar para vocês. Quem é o arquiteto? Como eu posso chegar no arquiteto? O arquiteto é uma ideia. O arquiteto ele não existe. O que é o arquiteto? Arquitetos são um conjunto de arquitetos do mundo inteiro. O arquiteto principal, que representa a arquitetura da Matrix, é um conjunto de arquitetos do mundo inteiro. Existe um arquiteto no Japão? Existe. Ele ajuda a complementar o arquiteto principal, que não existe. É um homem invisível.
Tem um arquiteto na Itália? Tem. Ele ajuda a complementar o arquiteto que está numa torre em um lugar do mundo que não existe. É só uma sala vazia. Mas os documentos ficam lá. Para quando os arquitetos do mundo se reunirem para ver os documentos, eles vão lá para corrigir a Matrix. Então, esse arquiteto que o Neo conversa, ele não existe. Ele é fictício. Mas, de fato, existe uma teoria em torno desse arquiteto que é uma formação de vários arquitetos do mundo inteiro. O Japão, os países da Europa, o mundo árabe. O Brasil está começando a ter um arquitetinho aqui, né? De vez em quando dá umas palpites e tal. Mas os Estados Unidos tem um arquiteto. Mas o arquiteto, para você chegar assim, eu quero falar com esse arquiteto aí de Matrix. Eu quero falar com esse arquiteto que coordena o mundo. Ele não existe. Tá bom? Então, é para você sair da ilusão do mundo. Você vive num mundo 98% ilusório. Tudo, exatamente tudo é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. A televisão é uma ilusão, a mídia, os banqueiros. Nós vivemos um jogo de gato e rato. A verdadeira realidade é a natureza, aonde o ser humano tem consciência de estar dentro da natureza. Por incrível que pareça, a verdadeira Matrix é aquela que você dá menos valor. É o dia que você vai num parque e vê um passarinho cantando. É o dia que você vai num parque e vê um homem pescando. Essa é a verdadeira Matrix original, aonde o arquiteto tenta proteger. O resto é tudo uma ilusão. Jogo de futebol, jogo do bicho, política, tudo é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Exatamente 98% é uma ilusão. É chamado de The Big Matrix, a grande Matrix. É um mundo que foi criado para interter, para o ser humano ficar intertido nela. Bom, mais uma vez, entretanto, novamente me frustrei com o fracasso. Ou seja, a sexta versão da Matrix, que foi acabada no ano 2000, foi mais uma vez frustrada. E é por isso que veio a nova ordem mundial. A nova ordem mundial ela veio para corrigir as versões da Matrix e tentar, sei lá, porque o arquiteto ele não tem mais o que fazer, né? No final do Matrix você pode ver que ele chega para Oráculo e fala até onde você acha que essa brincadeira vai continuar. O petróleo vai acabar. Quando o petróleo acabar, vai vir um cataclismo. O cataclismo não é uma guerra de países. Porém, pode chegar a esse ponto, mas de início, quando o petróleo acabar, se a gente não trabalhar o projeto Vênus, readaptar as cidades sustentáveis, insustentáveis, né, que é as grandes metrópoles, porque as grandes metrópoles é que vão falir o mundo. É a falha grotesca principal da Matrix, que foi projetada nas versões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Matrix, é as grandes metrópoles. Essas metrópoles, elas estão acabando com a zona rural. Por exemplo, você vai em Minas Gerais, não tem mais água no Nordeste. Onde se fazia grandes lavouras, não se faz mais pelo processo natural da natureza. Hoje as grandes lavouras são praticamente artificiais. Se você quiser plantar alface, arroz, feijão, tudo isso aí você tem que fazer por meio de processos artificiais. Ou seja, na onde a água ia sozinha, você tem que levar irrigação de água por processos industriais. Então, quer dizer, as cidades metropolitanas estão acabando com as regiões nordestinas, aonde eram naturalmente propícia a plantação, o gado, né? A pecuária. Nós estamos vivendo num mundo praticamente sobre máquinas. Toda a nossa legislação de comida, tudo isso está vivendo sobre máquinas. E outra, monopolizada pelo poder do capital. E o arquiteto vai contra essas coisas, porque o arquiteto defende a evolução da vida. E o capital não deixa a vida evoluir. Abortos, filhos da consequência, aumento da pobreza, favelas, desigualdade de classes. É por isso que saiu também o filme Zeitgeist, The Movie, Zeitgeist Addendum e Zeitgeist Moving Forward. Porque o arquiteto quer acabar com o dinheiro. Primeiro porque a gente não precisa mais de dinheiro para sobreviver. Nós precisamos de controle. Lembra que o Morfeu fala, Neo, o que o sistema quer é controle. Se você achar uma fórmula mágica de colocar controle sobre as pessoas ao ponto delas se educar, o arquiteto vai pegar isso a qualquer custo.
sob protocolo de guerra. O arquiteto vai pegar esse modelo de controle. E é os RICS. É os RICS. Os RICS já era para estar implantado no Brasil desde o governo do Lula, desde 2008. Foi o Bradesco que atrapalhou o processo da implantação dos RICS na cidade de Carapicuíba. O Brasil tá na merda hoje, o Brasil tá nessa bosta que tá, porque o Bradesco rebitou o escolhido do Brasil, a réplica do Keanu Reeves, que tinha as informações. Tá tudo na minha mão. E tinha mais coisas aqui. Eu tinha toda a teoria, eu só não sei fazer. Tinha toda a teoria para implantar os RICs no Brasil. Mas foi a Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco que atrapalhou. Por quê? Porque a Fundação Bradesco é um banco de judeus. E os judeus têm raiva do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde mataram-se mais de 2 milhões de pessoas judias. Eles ficaram com raiva por causa de Hitler, por causa dos alemães, preconceito, que a nova ordem mundial já decretou que qualquer pessoa que tem enraizado no sangue esses pensamentos estão condenados. Se você carrega dentro de você a sua nacionalidade, a sua heterogeneidade racista, racial, preconceituosa, sexual, você está condenado. A nova ordem mundial dá mais valor a um ignorante da rua do que você que veste gravata e terno e se declara eu sou judeu e eu não largo o meu sangue. A nova ordem mundial elimina você. Você pode viver se escondendo, mas a hora que eles tiverem oportunidade eles vão eliminar você. Porque a nova ordem mundial quer cultivar novos seres humanos com uma nova base psicológica. Por quê? Porque a ciência já informou que todo ser humano, se ele for judeu, se ele for negro, se ele for árabe, se ele for japonês, se ele for chinês, ele tem sangue do mesmo sangue. A nova ordem mundial já catalogou. Então, se eu fosse você, eu parava com esse negócio de ficar falando eu sou judeu, eu não sei o que lá e tal, porque isso é incentivo para guerra. A nova ordem acabou com esse negócio. Para com esse negócio. Eu vou defender a minha instituição, o SBT, porque eu sou judeu. Você está se autocondenando. Você está se autocondenando. Existe um negócio no mundo hoje chamado Nova Ordem Mundial. Ela não vê mais isso. Outra coisa que eu vou mandar aqui é um recado para os cardeais do Vaticano. Vou mandar um recado para os cardeais do Vaticano. Olha aqui, a Nova Ordem Mundial não está nem aí para os cardeais. Na verdade, estão falando já por aí que foram os cardeais do Vaticano que atrapalharam o estabelecimento da ONU a gerenciar o novo mundo. As facções de igrejas que os cardeais governam. Todo mundo sabe que o Vaticano, cada cardeal do Vaticano é responsável por um modelo de igreja no mundo. Todo mundo sabe disso. E o governo da ONU, que é o governo democrático, onde todo líder de Estado, como China, Japão, Reino Unido, Rússia, tem veto a falar na ONU, tem autoridade de falar os problemas dos seus países, de integrar a tecnologia, de integrar a economia, dividir a subsistência, levar capacidade técnica a países que não têm capacidade técnica de se desenvolver. A ONU foi desintegrada e estão falando que foi conspiração dos cardeais do Vaticano. Eu vou falar uma coisa para você. Os cardeais do Vaticano não mandam mais em porra nenhuma. Não me importa se são idosos, se são novos. Eu respeito os idosos, eu respeito os cardeais do Vaticano. Mas vocês não podem falar mais pelas nações. O Vaticano é uma instituição, é um museu de arte natural. O Vaticano só não é destruído por causa das relíquias que lá tem. Livros, filosofia, milenarmente falando. Os caças, os aviãozinhos da ONU só não destrói o Vaticano por causa dos documentos que no Vaticano tem. Mas não por causa do intelectualismo dos cardeais. Os cardeais já era. Quem manda é a ONU. Vocês tomam cuidado com o poder que a ONU tem.
A ONU tem um poder de mandar bombardear qualquer país europeu, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Fala, mãe. Então, só para terminar, se eu fosse vocês aí que ficam criando guerras, eu parava, porque a ONU tem poder de destruir qualquer lugar. A ONU tem soldados no mundo inteiro. Eles são fardados, não têm fardas, usam faca, revólver, rifle e bomba atômica. Não brinque com o poder que foi dado à ONU. O arquiteto passou o poder para a ONU. Porque o arquiteto não aguenta mais ver a vida humana ser ceifada de forma injusta. O mundo não está atingindo as metas de evolução. As escolas estão falhando. O petróleo está acabando. Então, nunca foi dado um poder tão forte à ONU. Um abraço a todos e um bom dia.